pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai aprender sobre islamismo. Meu nome é Ronald Lopes, eu sou historiador e meu canal é destinado dos estudos sobre a perda, a morte, do morrer, dos lutos, baseado nas perspectivas histórica, psicanalítica e teológica. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar inaugurando aí a questão do islamismo. Então a gente vai falar aí do islamismo numa perspectiva histórica, psicanalítica e teológico, certo? E a gente vai dar encaminhamento nos estudos sobre a morte. Rituais islâmicos, sepultamentos islâmicos, enfim. Então vem comigo que o vídeo de hoje é só sobre a história do islamismo. Bom, pessoal, o islamismo é uma religião muito estranha, né? Então ela é do Oriente, o certo mesmo é a gente contar aqui uma história baseado em algumas bibliográficas, algumas fontes primárias também, que eu vou estar falando ao longo desse vídeo, tá bom? Então é assim, começa assim. Muhammad ibn Abdallah fundou dois pensamentos lá no ano de 610, ali onde a gente chama o que é hoje o Irã, o Iraque, na Península Arábica, né? Abre aspas aí para você entender. Testemunho que não há outra divindade além de Deus, fecha aspas. E um segundo pensamento, abre aspas aí. Muhammad é o mensageiro de Deus, fecha aspas. Bom, pessoal, muita gente estranha a religião islâmica, mas eu acredito que por não conhecer essa religião é que as pessoas têm essas sensações. E por conta disso, elas acabam chamando a fé maometana, ou inclusive esse nome, maometismo, de terrorismo, e fica muito pejorativo. Mas segundo a história sagrada do povo árabe, assim como você tem o povo do cristianismo, a história sagrada, né? Começa lá com Abraão, que quando Sara duvida da promessa de Deus sobre ter um filho, e do Agar, a egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Você pode conferir isso na sua Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 21. Mas na versão islâmica tem uma pequena diferença. Agar e Ismael foram levados por instruções divinas até a cidade de Maaca. E ainda quanto Isaac nem tinha nascido ainda. O filho da promessa nem tinha nascido e essa história começou. Lembrando que Ismael é o filho de Agar com Abraão e que vai sair o islamismo. Era o filho mais velho, 14 anos mais velho que Isaac, o filho da promessa lá do cristianismo. Depois disso, pessoal, Abraão vai se encontrar com Ismael e vai ajudar a construir Caaba na versão islâmica. Não sei se você conhece, mas se você colocar na internet, aí você vai ver que Caaba é aquele quadrado que todo islâmico vai ali todo ano. A gente vai entender também que ali tem um meteorito. Então, na construção da Caaba, diz lá que nos versos das suratas do Corão, no capítulo 2, no verso 127, que aquele local não foi por acaso. Aquele local foi escolhido por Deus para transmitir a herança e o conhecimento e a revelação na escolha de Ismael como filho da promessa, desde o início da terra dada a Adão. Aquele lugar é sagrado, é um santuário da terra para os muçulmanos. O lugar era a mediação entre o sagrado e o profano naquele lugar. É uma espécie de lugar simbólico. Esses lugares, pessoal, não acontecem por acaso, né? É quando o sagrado, de acordo com as suas próprias leis, se manifesta pelo seu próprio funcionamento. E em Caaba, os muçulmanos acreditam onde está a Pedra Negra, que é um meteorito que Deus enviou como prova de sua existência. Mas a palavra Islam, que muitas das vezes é atribuída a terrorismo ou algo de pesadelo, terror, né? Significa submissão. Mas não é qualquer submissão, não.
a submissão tem que acontecer de uma forma bem específica. A submissão acontece somente na palavra de Deus e no Deus Alá. Não pode haver contestação. Isso que significa submissão, ou seja, Islã. Mas a gente acaba mobilizando outros filósofos de linhagem islâmica, obviamente, os chamados falais sufi, que daí vem os falais sufitas, que são os filósofos que contestavam e explicavam a palavra de Deus, o Alcorão. E esses caras vão falar que o islamismo foi uma tentativa de racionalismo da fé grega. Sobre isso procede verdadeiramente. Porque se você checar lá a história e lendo os livros desses caras, você vai ver que em grande medida existem dois movimentos aí. O primeiro tende a haver o século 8 e 9, quando tropas islâmicas vindas da África já chegaram na Europa escravizando todo mundo, fazendo arruaça, escravizando os europeus, né? E o segundo movimento, do século 10 e 11, que é mais tardio, tem uma espécie de revivamento do conhecimento islâmico, quando o árabe Avicena utiliza conhecimentos gregos antigos para estruturar sua filosofia árabe medieval. Por isso que o pessoal às vezes até confunde aí e não separa a história sagrada, né, as religiões, do seu sentido histórico. Porque que acontece? Realmente é muito difícil nas religiões separar, na história das religiões, o sentido estrito e a história sagrada. A história hierofânica, ou seja, de manifestação do sagrado. Uma espécie mais de teológica. Para mim as duas coisas são muito juntas e em grande medida não pode ser separado. Mas é aí que a gente pode dizer uma diferença significativa entre o islamismo e a cultura religiosa judaico-cristã, ou a história sagrada do cristianismo. O islamismo tem a revelação do próprio Alá no livro do Alcorão, enquanto que a Bíblia apenas foi inspirada por Deus, a Bíblia cristã. Mas você pode conferir isso, tudo que eu estou dizendo, numa entrevista com a Carmen Armstrong sobre a distorção do Islã pelo Ocidente. Porque o que acontece, pessoal? Realmente é muito complicado você fazer uma leitura do islamismo sendo ocidental. Né? Isso procede sim. Mas isso não impede da gente tentar fazer. A gente tem que pelo menos tentar. Né? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que tem o orientalismo do Edward Said, que é um historiador, enfim, que ajuda muita gente a entender essas coisas, tá? Com relação a Carmen Armstrong, tem o livro Fundamentalismo no Islamismo, Cristianismo e Judaísmo. Esse é o livro dela. Você pode estar conferindo tudo isso aí que eu estou dizendo. Então a gente acaba entrando na história do fundador do islamismo. Né? O que acontece? Discussões aí que fala de fundador histórico, se Maomé existiu ou não, mas isso é outra questão. Mas a gente sabe que ele é descendente direto da linhagem de Ismael. Nasceu em Abu Raal em 22 de abril de 610. A família dele era dos Quraishitas, que era uma família muito respeitada, uma família, digamos, não rica, mas abastada. O que acontece? Maomé, então, passou por situações que, mesmo estando abastado, foi muito difícil para ele. Perdeu o pai Abdallah muito cedo e a sua mãe, Amina, faleceu quando tinha 6 anos e ficou aos cuidados do avô, Abdalib, de 76 anos. Mas, infelizmente, quando Maomé tinha 12 anos, o seu avô morre. E Maomé, mais uma vez, passa a ser cuidado pelo seu tio Abu Talib, que era meio um tio-avô distante dele, mas que foi importante porque foi comerciante e ele podia sustentar Maomé. Maomé era muito honrado, mas tinha poucos sorrisos. Tinha um temperamento forte, sua personalidade também.
mas não deixou escapar certa depressão quando a amada esposa, Khadija, morreu. Ela tinha uma diferença aí de 15 anos mais velha do que ele. Mas alguns historiadores falam que era prima dele, alguma coisa assim. Outros falam que era uma viúva rica, que Maomé acaba casando com ela por interesse. A questão é que eles viveram 26 anos juntos. E Khadija deu a ele 4 filhas. Ou melhor dizendo, 4 filhos. 2 filhas e 2 filhos. É assim que a gente vai entrar sobre os ritos de sepultamento. Aqui, pessoal, eu não vou entrar na questão que os filhos dele se desdobraram no Império Califado, no Império Abásida. Eu sei que isso tudo é muito interessante, mas eu vou ter que fazer esse recorte por conta do vídeo que a gente está tratando aqui, para a gente minimamente comentar um pouco sobre a história da morte no islamismo. E a base com que a gente pode trabalhar é o livro do Talal Assad, que é um antropólogo da genealogia das religiões. Ele não fala especificamente de cemitério, mas você tem aí um suporte teórico muito bom para você poder seguir nos seus estudos. Enfim, pessoal, essa questão do Império Abásida, Califado, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas aí vocês comentam, curte também, que a gente vai estar respondendo aí, fazendo um vídeo também. Vamos voltar. Imagine um cemitério muçulmano se negando receber e sepultar um corpo. Imagina isso. Pois é. Mas foi isso que aconteceu em Viena, no dia 2 desse ano de novembro, onde um terrorista matou 4 e deixou 22 feridos. A gente fica muito preocupado com Covid e tal, mas esse atentado aconteceu e foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que eu posso depois comentar sobre o Estado Islâmico. Mas o que aconteceu foi que Qutim Fethullah, que tinha 20 anos, iniciou um tiroteio perto de uma sinagoga judaica e foi abatido pela polícia rapidamente. O administrador do cemitério, que foi o primeiro na região destinado aos praticantes islâmicos na Áustria, afirmou que algumas pessoas manifestaram aversões aos próprios islâmicos ou se manifestaram contra o enterro do corpo do terrorista desse cemitério. E eles alegaram que esse terrorista não podia ser enterrado lá porque era um assassino. Allah acertará as contas com ele, mas sentimos que a gente tinha que fazer algo no aqui e agora. No islamismo tem essa materialidade religiosa, né, pessoal? Enfim, por que eu estou falando isso? Numa notícia lá da Áustria, de Viena, enfim, longe aqui do Brasil. Porque isso é um fato bem marcante das questões islâmicas. E a gente sabe que no Brasil também tem cemitérios islâmicos, né? E que são poucos pesquisados. Você vai ver que tem cemitério islâmico no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Salvador, São Paulo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Estou falando isso porque existe um grande número de brasileiros islâmicos sem ter descendência árabe. Isso é muito interessante, porque normalmente a gente pensa que os islâmicos são de origem necessariamente árabe, e não são. Estima-se aí que habitam 1 milhão, mais ou menos, de islâmicos aqui no Brasil. Isso acontece que a partir dos anos 90, as comunidades muçulmanas se voltam para atividades de meio que catequização, divulgar o Islã com mais afinco, um processo aí de cartilha, né, de panfletagem aí. Então a gente vai ter mais mesquita e mais cemitério, né, pessoal? E tendo mais cemitério é o que interessa aqui pra gente, pro nosso vídeo. É preciso entender como é encarada a morte islâmica. A morte islâmica é encarada como rito de passagem, através ao qual o muçulmano pode entrar aí num estado limiar até o julgamento final. Essa crença nesse julgamento final, o que vai acontecer, pessoal?
é na vida após a morte, que vai ser um dos elementos da escatologia islâmica. Vai ser um pouco parecido com o cristianismo, mas tem que se ligar nas diferenças. Para os islâmicos, a vida terrena, Tunísia, é preciso perceber como transitória, como parte de um longo processo de preparação para a vida eterna. E aí eles têm uns termos específicos, né? Eu não sei falar árabe, mas eles têm uns termos bem interessantes para paraíso, para céu. Até aqui parece com o cristianismo, mas as semelhanças ainda não param por aí. Se você abrir o Alcorão, você vai ver que as prescrições religiosas são a base para julgar o crente islâmico. Para poder dividir isso, você tem as recompensas e as punições. O paraíso, por exemplo, é descrito lá com os belos jardins e tal. E as punições têm o inferno também. Existe o inferno no Alcorão. Tem labareda de fogo, enfim. Mas o corpo do muçulmano, corpo morto, é inscrito nesse luta entre o céu e o inferno. Que no dia do juízo final, esse corpo morto voltaria à vida para receber o julgamento. É por isso que a gente entende a questão da cremação, né, pessoal? Por quê? Quer dizer, muitos islâmicos não defendem a cremação porque justamente a vida vai voltar ao corpo morto, no caso, ao corpo morto islâmico. Mas isso aí também depende da tradição religiosa, se o corpo morto tiver inserido em determinada concepção. Bem, os rituais islâmicos, em especial o corpo do morto, só devem meio que ser praticados apenas por muçulmanos. Não devem ser praticados por outras pessoas que não sejam muçulmanas. Por quê? Porque tem uma ação ritual específica de acordo com as condições da morte da pessoa em questão. E a preparação do ritual envolve todo um sistema de objeto, prece, substâncias, enfim. Então você tem que ter uma familiaridade para lidar com o corpo morto muçulmano. E também que as recomendações a respeito dos modos, dos modos como se constrói os locais de sepultamento, tem que ter minimamente as diretrizes também na hora do sepultamento para as famílias. Uma vez que também esse pessoal participa do ritual. Já que o ritual em si, nas liturgias islâmicas, envolve toda uma coletividade, né? Especificamente nessas liturgias. Essas pessoas, então, juntamente com o sistema de coisas, nas prescrições religiosas, é que fazem o corpo morto muçulmano. As regras rituais, então, elas partem de duas vertentes. Dos textos corânicos, que são chamados de hadiths, e também da jurisprudência que regulam dentro da teologia islâmica, os hadiths. No entanto, dada a complexidade dessas informações que eu estou falando aqui, muitas vezes a liderança faz uma espécie de panfleto para poder entender o que está acontecendo nos rituais de sepultamento. Se você for lá nas mesquitas sunitas do Rio de Janeiro, você vai ver isso. As comunidades também estão passando por um monte de transformação e acabam diversificando o campo religioso brasileiro. Eles apenas, então, reforçam a questão da divulgação do Islã para que outras pessoas possam se converter, assim como também o cristianismo faz todo um processo de conversão que se chama evangelização e panfletagem, enfim. Então, o que acontece? Isso vai marcando a memória coletiva, vai marcando a paisagem religiosa, de modo que você acaba gerando um sentimento de pertencimento e um sentimento de permanência nesse lugar do sagrado. E o cemitério muçulmano são também são expressões materiais do sagrado. Então, para você entender o sagrado deles, é preciso entender os cemitérios muçulmanos, que são marcadores de identidade étnica e muçulmana, que faz do Brasil a sua casa,
para viver e também morrer. Então o que acontece, pessoal? Para a gente finalizar esse vídeo, e aí eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, que é através dos cemitérios e das diferenças de visão doutrinal que conecta o sagrado em diferentes momentos históricos, que a gente pode ver que não é só a mudança, né, nas formas de interpretar as ideias religiosas, mas essas ideias são materializadas em corpos, em túmulos, em lápide, em decoração e todo o apetrecho cemiterial. E também, pelo cemitério islâmico, a gente pode perceber o que ocorre no próprio campo religioso brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês. Que no próximo vídeo a gente vai falar de psicanálise e a relação que se tem com o islamismo. E eu espero vocês lá. Um grande abraço, dê seu like, pode comentar, vou estar respondendo. Um abraço e até a próxima.